Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Chegou o nosso momento de fé, então estou aqui no nosso canalzinho para compartilhar mais uma mensagem que o Senhor tocou ao meu coração para que eu viesse aqui falar com vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo, ok? E a mensagem de hoje, pessoal, que o Senhor tocou ao meu coração está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Esse título diz assim, cuidado com os falsos pastores. Então vamos direto ao assunto e vamos entender o que está escrito aqui nas nossas escrituras sagradas. Diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Pessoal, até aqui essa mensagem, ela é uma mensagem muito pesada. Por quê? Porque aqui essa mensagem, ela nos alerta dos falsos pastores, das falsas pessoas, vamos dizer assim, né? Não só pastor, mas muitas pessoas dizendo da sua boca o nome em vão do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Criador, e são pessoas más. E aqui ele diz que uma árvore má não tem como dar bom fruto, e uma árvore boa não dá mau fruto. Então é uma separação que há aqui nessa mensagem, né, pessoal? Aqui nessa passagem das Escrituras, diz de uma separação. E para vocês que eu acredito que já ouviram falar de Deus, né, já devem conhecer alguma coisa do que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, nós devemos tomar muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque hoje, para impressionar, impactar as pessoas falam, nossa, Deus, e usam Deus, Jesus, usam em vão. Por que em vão? Porque são pessoas que praticam iniquidade, assim como ele diz, que naquele dia, quando chegar diante dele, ele vai falar, não te conheço, mas eu profetizei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Por que acontece isso, pessoal? Até com os maus profetas, maus pastores. Por que acontece? Porque não é através deles que vem o milagre até vocês, não, é pela fé. A transformação vem direto do céu. E quando você tem fé no nosso Senhor, então você vai mover uma bênção até a sua vida. E o que acaba acontecendo, pessoal? Muitos estão aí, às vezes, idolatrando um pastor, uma pessoa que está falando de Deus da boca para fora, e ele está pedindo aqui para a gente vigiar essa pessoa. O que sai da sua boca? Porque eu vou ser bem verdadeiro, viu, pessoal? Eu estou horrorizado por pessoas que se dizem profetas de Deus, padre, pastor, pai de santo, as palavras tão pesadas que falam. Até eu que não sou pastor, não sou nada, não sou padre, não sou pai de santo, não sou nada. Mas o que acontece? Quando eu entendi as Escrituras Sagradas, ela me ensinou para que eu pudesse caminhar diante desse Deus Criador, desse Deus Santo, eu teria que largar as trevas até das palavras que eu falava. E hoje as pessoas estão usando púlpitos que às vezes consagram a um Deus, né? Um Deus, e enganam as pessoas falando muitas coisas ruins. E
E tudo que a gente aprende aqui, pessoal, olha só, eu vou pegar mais uma continuação aqui de um capítulo também que está lá no capítulo 7, no primeiro versículo, que diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui é muito importante essa passagem. Por quê? Ele está falando que a gente não pode julgar. Então, olha só, se eu sou uma pessoa que eu conheço um pouco das coisas de Deus, um pouco do que está escrito aqui, eu não posso julgar, eu não posso falar da minha boca de ninguém, eu não posso julgar ninguém, eu não posso falar a vida daquela pessoa está errada ou que está certa, eu não posso, eu tenho que ser neutro. Por que que eu estou aqui? Porque o Senhor me conhece, Ele sabe que eu vou falar da mensagem e eu não vou apontar o que vai ser para vocês fazer de certo ou errado, não. A mensagem, ela vai falar com você. Através da mensagem, você vai ver o que você está fazendo para se autocorrigir. Assim como eu pratiquei e fiz na minha vida e deu certo, pessoal. Deu certo. Eu consegui sair das trevas para viver diante da luz. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, pessoal, eu vou falar assim, ó, diante das Escrituras. Se tiver um padre, um pastor, um pai de santo, qualquer pessoa que for falar de Deus para mim, eu vou falar uma coisa para vocês, eles não vão conseguir me enganar, pessoal. Eles não conseguem me enganar. Por que que eles não conseguem me enganar? Porque aqui nas Escrituras está o Deus verdadeiro, da forma que Ele quer. E hoje o que eu vejo é as pessoas falando de Deus e apontando as pessoas e dizendo que estão erradas, que estão isso, que estão aquilo, e fazendo isso. E ele diz aqui, ó, para não julgar o próximo, nós não podemos fazer isso. Quem tem que ver o que está errado, assim como eu fiz na minha vida, que eu olhei e falei, eu estou errado, eu estou fazendo isso, está errado, eu estou fazendo isso, está errado, isso está desagradando a Deus, então eu tenho que tirar essas coisas que desagradam a Deus, porque se eu quero viver esse Deus na minha vida, e não mais da boca para fora, igual eu falava, Deus, 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 o dia inteiro, e fazendo tudo errado, eu tenho que fazer o que está aqui no manual da vida. Eu chamo as Escrituras, pessoal, de manual da vida, porque aquele que seguiu o que está escrito aqui, vai vencer, vai ter transformação, vai sair do mal, vai sair do pecado e vai se entregar para esse Deus, que é o Deus que eu creio e que eu estou aqui falando para vocês. Então, nesse alerta dessa mensagem, pessoal, voltando aqui para os ensinamentos, né, os cuidados que Deus pede para que a gente tenha com os falsos profetas. Então, vamos lá. Pessoal, vigiem muito bem o que essas pessoas fazem no dia a dia. Também, pessoal, é assim, no dia a dia. Porque não adianta eu vir aqui falar de Deus para vocês, olha, pessoal, Deus é mil maravilha. E na hora que eu saio daqui, não, dessa maneira e coloco o chicote para estralar da maldade. Vamos usar sempre essa palavra, o bem e o mal. Se a pessoa praticar o mal, já está condenada, não se vincule a ela, porque você vai ser condenada junto, tá? Porque quem é conivente com o mal, então vai ser condenado junto. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Não tem como, mas aquela pessoa pratica o mal, mas só de vez em quando ali eu vou fazer um churrasquinho com ela. Não pode se misturar com pessoas dessa maneira. Não pode, pessoal, não pode. Porque nós temos que ter pessoas com a gente que têm o mesmo Deus, da mesma maneira que nós estamos com a nossa fé alinhada com Ele. Nós não podemos praticar o mal, nós não podemos fazer coisas más, nós não podemos julgar o próximo, nós não podemos fazer nada de ruim para ninguém. Então, se você está perto da pessoa que está desejando coisas ruins, plantando coisas ruins para os outros, está tudo errado isso aí. Não agrada a Deus, não é certo. E quando você começa a fazer essa separação, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Você vai ver que a sua vida começa a andar muito melhor. Você anda leve, você anda solto, as coisas prosperam, as portas se abrem. Vamos usar essa palavra dessa maneira. Porque, pessoal,
Quando nós buscamos, às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu estou precisando de um emprego, né? Eu preciso de um emprego. Vou citar um emprego como exemplo. E o que acaba acontecendo? E eu estou pedindo tanto para Deus um emprego bom, para mim ir lá trabalhar, para mim ter meu sustento, né? Para cuidar da minha família, da minha casa e tudo mais. E o que acaba acontecendo? Eu estou vivendo a minha vida no mal, no pecado, nas coisas ruins. Como que o Senhor vai mover algo para me ajudar? Porque a luz não se mistura com as trevas. É simples assim. A luz não se mistura com as trevas. Então o que acaba acontecendo? Como que ele vai mover algo para a minha vida, sendo que eu estou vivendo o mal? Ele não consegue, ele não se aproxima de quem está em trevas. Então o que hoje mais eu vejo, pessoal, o que eu mais hoje vejo é pessoas vivendo o mal e falando Deus, ai Deus, e aí Deus, e só com maldade, com coisas ruins, desejando e falando da boca, né, amaldiçoando com a sua boca, porque o Senhor nos ensinou que com a nossa boca nós abençoamos e com a nossa boca amaldiçoamos. Então, pessoal, tomem cuidado com aquele que está falando o nome de Deus em vão, porque esse já está condenado. O dia que ele chegar diante de Deus lá, ele vai falar, apartai de mim, não conheço, vocês praticam iniquidade longe de mim, vai para a condenação, tá? Para que vocês, pessoal, comecem a separar o joio do trigo, né? Quem já ouviu falar isso? Separa o joio do trigo, né? Isso é bíblico. Depois, numa outra oportunidade, eu vou trazer aqui no nosso momento de fé a palavra mostrando essa separação do joio e do trigo. O que o Senhor fala nessa hora? Que o joio, ele é parecido com o trigo, ele é bem parecido, mas ele não produz nada. Ele é um capim morto. Ele não é igual o trigo, um alimento. E ele se mistura, e ele tenta ser parecido para enganar vocês. Então, nessa mensagem, pessoal, o que eu entendi da parte de Deus, que ele tocou o meu coração para que eu viesse falar, é que é para que vocês comecem a vigiar as pessoas que estão ao redor de vocês. Por quê, pessoal? Vocês podem acompanhar a minha vida pelo Instagram, o meu dia a dia, a minha rotina, as coisas que eu estou fazendo, e vocês vão ver que hoje a minha vida integralmente é para Deus e para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu lar, para o meu trabalho, que é o sustento. Aqui no meu trabalho eu consagro a Deus, falo, Senhor, eu estou dando o meu melhor, fazendo a melhor peça, o Senhor está vendo? Eu vivo conversando com Ele, estou trabalhando aqui, fazendo isso aqui, como se eu quisesse usar isso aqui para mim. Então o Senhor está vendo que eu estou dando o meu melhor por isso? Então que o Senhor esteja aqui comigo nesse momento. É assim que tem que ser a nossa vida. Para a gente ter essa comunhão com Deus, a gente tem que fazer isso. A gente tem que estar diariamente falando com Ele, mostrando o que você está fazendo. Agora imagina só, pessoal, imagina, né? Eu já fui funcionário. E lá tem um monte de coisa. E eu já tive funcionário também que dentro da empresa gostava de pegar as coisas na empresa. Entendeu? Sem me pedir, porque se chegasse em mim e falava assim, Guto, eu tô querendo aquela peça ali porque eu vou usar, sabe o que eu ia fazer? Eu não ia nem descontar, pessoal, ia falar, não, pega a peça, pode usar, leva lá para o seu uso. A gente entende, a gente está trabalhando junto, a gente está aqui prosperando a nossa família, o nosso lar com o nosso trabalho, então é uma equipe. E o que acaba acontecendo, pessoal? As pessoas querem passar a perna nos outros, querem fazer as coisas sem pedir. Guto, tira sua camisa para mim agora. Toma minha camiseta, vai te servir, toma minha camiseta. É assim. Peça, abra sua boca. Mas se você vê alguém fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, pessoal, sai de perto, porque senão a vida de vocês não vai prosperar, não vai alcançar propósito nenhum, não vai chegar diante de Deus para ter a presença dele e as portas que ele tem preparada para entregar para vocês, ele nunca vai poder abrir. Por quê? Porque vocês estão coniventes com o mal, vocês estão vivendo junto com o mal, junto com as pessoas que estão
grudada com o mal. Então, essa separação, pessoal, precisa acontecer. Vocês precisam vigiar em tudo. Olha a árvore. Essa árvore, o que ela produz? Quando ele fala essa árvore, sou eu. Eu estou falando de mim agora, como árvore. O que eu faço? Eu estou produzindo bons frutos com as minhas atitudes, com a minha família, com os meus filhos, com o meu trabalho? Eu sou uma pessoa, de que maneira que eu trato as pessoas? Eu respeito? Esses dias falei para minha esposa, falei assim, sabe o que eu reparei? Eu ando pela rua e às vezes as pessoas olham e eu cumprimento, falo bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, pessoal, no dia de hoje, as pessoas não cumprimentam mais, elas não têm educação. Vocês têm noção? Vocês têm noção? E a minha vida é tão leve, tão maravilhosa, que eu falei para ela, eu falei assim, amor, eu adoro dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite quando eu vejo as pessoas. Eu adoro. Sabe por quê? Porque isso prova o quanto eu estou bem conectado com o meu Senhor, com esse Deus maravilhoso que está me dando vida para estar aqui agora de pé e falando para vocês dessa mensagem, de separar o que é ruim do que é bom. Então, pessoal, nós temos que vigiar e apartar do mal. Vamos nos afastar do mal. Não adianta, mas eu tinha uma consideração por aquela pessoa ali. Eu vou falar uma coisa para vocês. A consideração que eu tinha pelos meus amigos, a maioria deles, pessoal, está dentro de presídio. Tá? Isso é um testemunho aqui que eu estou falando. A maioria dos meus amigos estão tudo dentro do presídio, estão presos lá, os meus amigos. E se eu estivesse junto, fazendo as mesmas coisas que eles? O que ia acontecer comigo agora? Eu ia estar aqui falando para vocês da maravilha que Deus fez na empresa, no meu trabalho, na prosperidade que eu estou vivendo, nos passeios bons que eu tenho com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então, como seria? Se eu não tivesse me apartado deles, né? Se eu não tivesse me afastado deles, eu poderia estar lá preso junto agora, ou morto também. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu quero deixar nessa mensagem para vocês. Comecem a vigiar o contato que vocês têm com as pessoas que estão em trevas, porque não é só você se santificar, você se purificar, não é só isso, porque você está fazendo no seu templo que é em você, mas quando você se reúne com outras pessoas, vocês têm que estar junto de pessoas que têm a mesma conexão, coisas boas. Se você estiver no meio de quem está praticando o mal, praticando a iniquidade, o que vai acontecer, pessoal? Boa coisa não vai acontecer para vocês não, sabe? Não vai acontecer. Então, na mensagem de hoje, pessoal, bem direta e objetiva é: comecem a vigiar dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos amigos, das pessoas que praticam o mal. Se você ouvir alguém em algum lugar falando, apontando, como vocês viram aqui, ó, no primeiro versículo do capítulo 7 de Mateus, não julgueis o próximo. Imagina eu estar falando assim, aquele cachaceiro está ali na calçada porque merece. Ele que é um bebum, não sei o que, está na calçada. Se eu fizer isso, eu já estou me condenando. Porque eu não posso julgar. Está escrito aqui, ninguém pode julgar ninguém. O único digno de julgar todos nós é Ele. Então, o que nós podemos fazer aqui é levar para as pessoas aquilo que nos faz bem. Então, por isso que eu estou trazendo agora a palavra de Deus, esse capítulo, esses versículos, para mostrar para vocês que Deus pede para que a gente fiquem atentos e que a gente não fique junto com quem pratica a iniquidade e pratica o mal. Então, meus amigos, meus irmãos, ficamos com essa mensagem e até a semana que vem, Deus vai preparar ao longo dessa semana, vai tocar o meu coração uma outra passagem que eu venho aqui para compartilhar e falar para vocês, porque tudo que eu estiver falando aqui para vocês, pessoal, é aquilo que Ele está me pedindo para que vocês comecem a ouvir o que está escrito aqui nas Escrituras e comecem a transformar a vida de vocês para que Ele possa mover na vida de vocês e ajudar vocês assim como Ele fez na minha vida. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.